Será que estamos vivendo numa distopia? Pensata, com Marcelo Madureira. O que é uma distopia? Distopia ou antiutopia ou cacotopia é a descrição de um meio organizacional ou social em que o indivíduo vive debaixo de uma severa opressão, geralmente um regime totalitário, um regime ditatorial. Junto também com a distopia pode haver caos e desorganização. Desorganização do sentido social. Ou seja, o indivíduo vive embaixo de muita repressão e embaixo de muita inquietude e incerteza. É o contrário de utopia. Utopia, que é um termo de origem grega, mas foi criado pelo inglês Thomas More, um filósofo, um pensador e escritor europeu, que em 1519 publicou um livro chamado Utopia, em que a utopia é um lugar imaginário, uma ilha que ele descreve, onde os seres humanos vivem em completa comunhão, completa adequação com a natureza e entre si, numa sociedade pacífica, enfim, altamente progressista. O que inspirou o Thomas More a escrever a Utopia foi justamente as narrativas das viagens feitas, das recentes descobertas feitas por Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, enfim, das navegações, né, por volta do ano de 1500. Então, com as narrativas dos navegantes, em que descrevia a vida assim, quase que de Éden, né, que os selvagens aqui das Américas tinham, vivendo, se alimentando de frutas, em comunhão com a natureza, em sintonia, né, com o meio ambiente e em paz, embora não fosse de verdade assim, mas se criou essa fantasia em que o Thomas More resolveu, então, construir na forma de um livro, de uma história. Em tempos de incerteza, em tempos de grandes crises, as pessoas ficam com muito medo. Quer dizer, não são todas, né? Mas aquelas que se preocupam ficam com muito medo, né? Assustadas se a gente está vivendo ou não uma distopia. Seja no atentado de 11 de setembro, que teve no ano 2001, agora na pandemia, em outras situações, né? Que a humanidade já viveu, as pessoas ficam preocupadas se a gente está vivendo um mundo distópico. Então, um dos fenômenos que ocorre é que a venda de livros que tratam de ficção, né, na época que foram lançados, é uma ficção científica, em que tratam de mundos distópicos, chegam e aumentam de vendas, como, por exemplo, agora, o 1984, do George Orwell, as vendas subiram 6.000% na Amazon.com. Portanto, nesses momentos de incerteza, as pessoas procuram ler ou reler numa forma de alívio. Será que é alívio? Eu não entendo bem, mas o fato é que elas retomam ou procuram dois livros que são clássicos de distopia, que é o livro Admirável Mundo Novo, do inglês Aldous Huxley. Esse livro que foi publicado em 1937 ou 39, se não me engano. E também o livro chamado 1984, escrito pelo também inglês George Orwell. Eu lembro que eu li esses dois livros quando eu tinha mais ou menos 17, 16 anos de idade. Eram leituras quase que obrigatórias. Eu li primeiro do George Orwell, inclusive foi a Revolta dos Animais, a Revolta dos Bichos. A Revolução dos Bichos. Depois eu emendei com 1984. Não, em 1984. Você tá bebendo, Marcelo? E naquela época estava muito em moda, né, nos anos 60, 70, ler Aldous Huxley. Então eu li O Admirável Mundo Novo. Confesso que eu gosto mais do George Orwell que do Aldous Huxley. Aldous Leonard Huxley nasceu em 1894 e morreu em 1963. Nasceu na Inglaterra, morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele foi muito conhecido como poeta, contista, escritor, e o seu livro Admirável Mundo Novo até hoje é um enorme best-seller, né? Um livro muito vendido. Huxley viveu parte da sua vida na Itália fascista,
nos anos 20, provavelmente ter vivenciado aquele período que o fascismo começava na Itália, influenciou muito na sua obra literária mais importante, Admirável Mundo Novo. Let us now repeat the catechism. Community. Community. Identity. Identity. Stability. Stability. Aquele regime totalitário, aquele regime de poder muito centralizado. Huxley também era um cara que foi muito curioso sobre a questão de uso de drogas alucinógenas, né? Ele fez experiências com mescalina, com LSD. No final da sua vida, inclusive, ele deu fim à sua existência, ele estava com câncer e preferiu praticar uma eutanásia com uma superdose de LSD. Mas voltando ao Aldous Huxley, eu fico pensando também se ele ter vivido durante o período da Grande Depressão de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos, mas influenciou a economia de todos os países, né? Inclusive influenciou muito no desencadeamento da Segunda Guerra Mundial, se isso também não inspirou ele na sua obra distópica, O Admirável Mundo Novo. Oh, brave new world. Apesar de tudo, Huxley era um homem humanista, pacifista e não pretende em nenhum momento fazer propaganda de regime totalitário através dos seus livros. Inclusive, tempos depois, ele publicou O Admirável Mundo Novo em 1937. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939. E anos depois, nos anos 60, se não me engano, 62, ele publicou A Volta ao Admirável Mundo Novo para ele fazer uma verificação das previsões que ele havia feito no livro original, quais aquelas que haviam se concretizado e indagando mais uma vez se a gente não estava vivendo uma sociedade distópica. O Admirável Mundo Novo se passa no ano de 632 DF, depois da era Ford. Essa foi uma brincadeira que ele fez com o Henry Ford, né, o homem que praticamente criou o Fordismo, né, a organização da produção, que de certa forma, segundo alguns críticos, né, transformou o ser humano numa espécie de autônomo. And it is from our inspired creator of the Model T that we derive our blessed sign of the T. Na sociedade do Admirável Mundo Novo, justamente os seres humanos vivem quais autônomos. Mais uma, cara? Você quis dizer autômatos. Onde, por exemplo, procriar é uma coisa absolutamente inaceitável, muito embora se pratique o sexo, mas com fins totalmente prazerosos, mas não com fins de reprodução. O personagem principal do livro, Bernard Marx, não se conforma muito com essa sociedade do Admirável Mundo Novo, que é vivenciado todo um sistema de castas, né? E onde existe um enorme conformismo. Don't people wish to see flowers growing? They did once, but we found that flowers are counterproductive. The time that could have been spent producing or consuming was wasted idly looking at flowers. E todas as pessoas são totalmente felizes por conta de um medicamento que todos são obrigados a tomar, que chama-se Soma. Please form yourselves into lines for Soma distribution. Thank you. Nada a ver com o atual Prozac, hein, pessoal? Nada a ver. Mas as pessoas tomando Soma, elas se sentem todas absolutamente felizes e realizadas, como se estivessem fazendo parte de uma reportagem da revista Caras. Everyone be calm. There is an ample supply of Soma enough for everyone. Bernard, como já disse, Bernard Marx se revolta quanto a esse estado de vida, e aí temos a história do Admirável Mundo Novo, que eu não sei se eu vou até o final, porque eu acho que muita gente vai querer ler, e eu não estou aqui para ficar dando spoiler para vocês. Já o livro 1984 foi escrito já nos anos 40 e foi para as livrarias em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial. Nele, George Orwell descreve também uma sociedade completamente distópica. Love Big Brother, Correct. Big Brother loves you. Big Brother is watching you.
War is peace. George Orwell, na verdade, se chamava Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903, na Índia, onde o pai dele trabalhava, era funcionário do governo britânico. Naquela época, a Índia pertencia ao Império Britânico. Ele morreu em Londres, na Inglaterra, em janeiro de 1950, quer dizer, pouco depois da publicação do seu 1984. George Orwell tem uma enorme obra, né, escrita, de contos, livros, né? Ele viveu uma experiência muito interessante como é que eu vou dizer, mendigo em Paris, em que ele descreve no livro dele, muito interessante, que eu emprestei para um amigo meu, o Sérgio, e nunca devolveu. Tão bom porque é o livro. O Sérgio me devolve meu livro. O George Orwell era um grande contista, né, um grande escritor, e curiosamente, na sua juventude, quando ele estava na escola secundária na Inglaterra, ele foi aluno, sabe de quem? Do Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, só que ele foi aluno, sabe de quê? Francês. Nada a ver. Nenhuma influência da obra de um na obra do outro. O 1974 se passa na pista de pouso número 1, que seria o território da Inglaterra, né, a grande ilha da Grã-Bretanha. E lá existem sociedades, né, que vivem permanentemente em guerra. Na Grã-Bretanha existe uma espécie de um regime socialista que nivela todos os cidadãos. Todos eles são controlados, né, por uma espécie de olho mágico que está em todos os ambientes, chamado de Big Brother. Daí que vem o famoso Big Brother, o Big Brother Brasil, que vocês conhecem, todo ano aparece na TV Globo, né? Saco. Eles falam a novilíngua, né? Uma linguagem que, assim como a literatura, é permanentemente trocada, dinamizada. O personagem desse livro, Winston Smith, ele trabalha no Ministério da Verdade, e o trabalho dele é justamente reescrever a história. Ele periodicamente reescreve os fatos da história, que são permanentemente modificados de acordo com o interesse do Big Brother, o grande irmão. O Ministério também é encarregado de destruir toda a documentação, toda a memória passada. Né? Portanto, só existe uma verdade, a verdade daquele momento que é estabelecido por aquele regime totalitário. Como eu não quero dar spoiler, só digo que o nosso querido amigo Smith se rebela contra aquilo tudo, e o resto vocês vão encontrar na literatura de George Orwell, 1984, que é até hoje um best-seller também, um campeão de vendas, que você pode encontrar em qualquer livraria ou no Sebo Lima Barreto, do meu amigo Benjamin e da Sandra. Muito bem, eu acho que essa preocupação com esses livros, né, que, como eu já disse, elas sempre aparecem em épocas de grandes crises, de grandes incertezas, e eu acho que nunca na história contemporânea a humanidade tenha vivido um momento de tanta dúvida, tanta angústia e tanta incerteza sobre o seu futuro. Por incrível que pareça, né, o nosso país, o Brasil, consegue superar o resto da humanidade, e aqui as coisas conseguem ser ainda mais incertas, né? A insegurança e a dúvida é maior ainda. E para exagerar um pouco, como eu vivo no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro consegue ainda a façanha de ser pior que o Brasil inteiro, né? Aqui a desorganização social é muito grande, né? O que leva as pessoas a pensar, será que nós estamos vivendo numa distopia? Se preocupar com o futuro é muito importante, né? Como diz o meu amigo Sérgio Besserman, e ele cita alguém que eu não vou me lembrar agora, mas nós plantamos hoje as árvores que vão fazer sombra para os nossos netos. Essa é que é a ideia do futuro. Portanto, é importante a gente pensar no futuro não como se fosse uma coisa que a gente fosse participar, mas é uma coisa que é o nosso legado para aqueles que virão depois de nós. Então, voltando à pergunta que não quer calar, vivemos numa sociedade distópica? Depende. Se você imaginar que você vive na periferia de uma grande cidade brasileira, numa favela, né, num conjunto habitacional, você pode até imaginar que você vive um mundo distópico, dominados por traficantes, por milícias. No entanto, se você mora no Morumbi,
ou você mora no Jardim Pernambuco, aqui no Rio de Janeiro, ou no Leblon, ou num desses alfaviles que existem pelo Brasil inteiro, você pode acreditar que você vive talvez numa utopia e não numa distopia. Mas se você pensar que para se locomover você precisa de carro blindado, que para você ir a determinados lugares tem que ter segurança, se você tem receio de frequentar determinados ambientes em determinados horários, ou você cada vez prefere ficar mais trancado dentro de casa, isso te bota com uma pulga atrás da orelha. Segundo o escritor Steve Pinker, se você analisar no tempo corrido da humanidade, a gente nunca teve tão poucas mortes por violência, nunca teve tão pouca guerra, nunca teve tanta pouca morte por fome. Epidemia não dá para falar agora, né? Mas o que o Steve Pinker fala é que, de alguma maneira, a nossa sociedade, os seres humanos, ao longo do tempo, vem melhorando. E isso, teoricamente, nos afastaria de estar convergindo para um mundo distópico. O fato é que, em 3 meses, um vírus surgido lá em Wuhan, no interior da China, tomou conta do mundo inteiro. O mundo subdesenvolvido, o mundo desenvolvido, os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os muçulmanos, os judeus, os católicos, enfim, todos, colocando de joelhos a economia e a sociedade. Será que isso é sinal que vamos viver agora um mundo distópico? Na verdade, o medo de viver uma distopia é o medo que a gente tem de viver desamparado, né? De a gente não saber o que vai acontecer amanhã e, principalmente, a gente viver oprimido, a gente viver marginalizado. Eu acho que a perda da liberdade, a perda dos direitos individuais estão muito associados ao medo de viver uma distopia. Eu acredito que todo ser humano tem direito à liberdade, à individualidade, que não tem nada a ver com o individualismo, mas a individualidade, e a conquista pela felicidade. Quando eu digo conquista pela felicidade, como consta na Constituição americana, a felicidade não é uma garantia, né, que o Estado não vai te dar a felicidade, né, como se fosse uma pílula de Soma ou de Prozac, né? A luta, a busca da felicidade é um caminho de cada um, mesmo porque o conceito de felicidade muda de pessoa para pessoa, mas que todo ser humano tem o direito de, através do seu próprio caminho, buscar a felicidade, isso eu não tenho a menor dúvida, esse é um direito fundamental do homem. E a pergunta permanece, então, para onde é que nós vamos? Bom, a pergunta é, pelo menos, nós quem, cara pálida? Nós, os moradores da periferia do Rio de Janeiro, os moradores da favela da Rocinha, ou da Maré, ou nós, moradores do Jardim Botânico, do Leblon, ou nós, moradores de Copenhague, na Dinamarca, ou nós, moradores de Nova York, nos Estados Unidos. As coisas são diferentes. No livro do Harari, Homo Deus, né, ele faz uma hipótese, né, de que cada vez mais, principalmente devido ao fenômeno da concentração de renda, você começa a criar uma nova subespécie do ser humano, uma nova subespécie do Homo sapiens, né? Quando você concentra a renda, algumas pessoas têm melhores condições, não só de viver, como também de sobreviver a várias catástrofes e principalmente doenças. Essas pessoas tendem, né, no futuro, talvez, a criar uma outra espécie diferente da nossa. Mas isso pode demorar um bom tempo para acontecer. A grande questão hoje é a gente estar, como um todo, a humanidade, lutando pelos valores humanistas, da civilidade, da civilização, da ciência, onde a gente possa viver numa sociedade que todos tenham direito à igualdade de oportunidades, que todos tenham direito ao mínimo, que é saúde, educação, né, saneamento básico, segurança, para que as pessoas possam, então, poder, com alguma tranquilidade, sair em busca, cada um, da sua felicidade. Mas aí, eu pergunto mais uma vez, vivemos uma distopia? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que hoje no Brasil, enquanto eu estou gravando aqui para vocês, em julho de 2020, existem 30 milhões de desempregados no Brasil. 12 milhões oficiais e 18 milhões que são desempregados informais, quer dizer, nem desempregado de carteirinha
o sujeito consegue ser. E eu acho que o direito ao trabalho, de ganhar a vida, sustentar a sua família com o seu trabalho digno, ganhando o seu salário, o seu sustento de forma digna e honesta, é o mínimo que um ser humano pode esperar para viver com o mínimo de dignidade. Então, o que você acha? Nós vivemos uma distopia ou não vivemos? Manda a sua opinião para mim, diga o que você acha, manda seu comentário. Não esquece de dar o seu like, assinar o meu canal, compartilhar com as pessoas e me seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, nessas coisas todas. Esse foi o meu Pensata de hoje. Até a próxima. Um beijo, um queijo. Tchau.